Convido a todos para abrir a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. E nós faremos a leitura do versículo 17 ao versículo 24. Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao 24. Diz o seguinte: palavra do Senhor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, estamos perante a Tua palavra neste momento. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, iluminando a nossa mente, nos dando a compreensão com clareza, com profundidade da verdade do Senhor. Nós oramos neste momento pedindo para que o Senhor transforme os nossos corações para sairmos da Tua casa esta noite diferente de como estávamos quando chegamos aqui, Deus. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos edifique através deste momento. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, como nós temos visto a carta de Paulo aos Efésios, ela tem nos mostrado desde o começo a formação da igreja. Nós vemos que Paulo trouxe já um conteúdo, uma base muito profunda para nós entendermos o que é a igreja, a quem ela pertence e como ela se forma. Nós falamos já em vários momentos, sobre judeus e gentios, a formação da igreja. Nós começamos na semana passada, 2 semanas já atrás, capítulo de número 4, onde Paulo então passa da doutrina, passa dessa base, desse conteúdo para a prática. Mas nos primeiros 2 blocos que nós estudamos, nós vimos Paulo então falar sobre a vida interna da igreja. Ele traz então a palavra sobre a unidade, onde ele nos diz que vivemos como um só povo, para um só Deus, temos um só Espírito. Então ele fala sobre esta unidade, ele começa a falar de algo prático a partir daí. Como é que nós vivemos entre nós? Então ele trabalhou já, onde nós já vimos a partir do versículo 7, sobre os dons. Há um trabalho interno, há uma ajuda mútua uns para com os outros, com seus dons, para que haja crescimento, para que haja o fortalecimento da igreja, dos discípulos de Cristo. A partir de agora, nós vamos ver então Paulo mudar um pouco o ponto de vista dele, para ele não focar na prática interna, mas agora ele vai direcionar para o externo, para nosso relacionamento com o mundo. O Senhor Jesus, certa vez, na sua oração em João 17, ele já havia pedido ao Pai que não tirasse os seus discípulos deste mundo, mas que os livrasse do mal. Porque nós estamos aqui em um mundo corrompido pelo pecado, convivemos com pessoas que são crentes e outras não. Então nós estamos inseridos neste mundo e precisamos aprender a lidar com o mundo, lidar como que o mundo se comporta e como nós, como igreja, devemos então nos comportar em meio a todo este mundo que nós estamos aí envolvidos com eles em todos os momentos, Eu me lembro também no texto do Evangelho de Mateus, quando Jesus está no Sermão do Monte,
E ele traz uma orientação aos seus discípulos, aos quais eles são chamados para ser sal e luz no meio deste mundo. Então nós não saímos daqui, apesar de nós sermos cidadãos dos céus, estamos aqui inseridos no meio de pessoas que não creem em Deus, mas com uma tarefa: ser sal e ser luz. Há uma luta então para nós podermos viver desta forma, agradando então ao nosso Senhor. É difícil de nós olharmos para uma direção que é real no meio da igreja, quando muitas pessoas, muitos discípulos, que deveriam ser sal e luz, têm se moldado ou têm se adaptado para ser como o mundo é. E você encontra, infelizmente, muitos que se chamam discípulos de Cristo e estão então se preocupando em moldar as suas vidas para agradar ao mundo, para serem agradados pelo mundo, para que eles possam enriquecer, se moldam neste mundo para que possam enriquecer, para que possam satisfazer as suas vontades da carne, outros apenas para chamar a atenção, para que as pessoas olhem para eles. Então nós vemos vários comportamentos de alguns discípulos que estão se parecendo mais com o mundo do que com aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Nós não podemos esquecer então que isso é pecado contra Deus, né? Os discípulos que querem se igualar, né, ou a igreja, quando ela tenta se igualar ao mundo, ela está pecando contra o Senhor, abandonando aquilo que Deus orienta em sua palavra. Mas como é que essas pessoas se comportam, né? Como é que o mundo se comporta para que nós possamos então analisar esse tipo de comportamento, esse tipo de vida, ele deve estar longe de nós. E aí você olha para o texto e você vê então Paulo começando o versículo 17 neste ponto de vista. Ele vem falar sobre como é que andam os gentios, como é que anda o mundo, como é que essas pessoas então elas estão levando as suas vidas. E o foco que eu gostaria de trazer aqui, que está no versículo 18, que vai abranger a vida do gentio, ele diz que eles estão alheios à vida de Deus. As pessoas então que vivem no mundo, né? E quando eu falo mundo aqui, eu estou falando sobre os gentios, ímpios, incrédulos, os descrentes. Eles vivem alheios à vida de Deus, eles não estão preocupados em se relacionar com o Senhor. Há um motivo que o próprio apóstolo Paulo traz para nós aqui na continuação do texto, né? Ele diz: por causa da ignorância, pela dureza do coração. Então há um coração endurecido nessas pessoas, que levam elas então, tendo recebido o evangelho ou não, elas rejeitam, ou elas não conhecem a verdade, e por isso elas vivem alheias à vida de Deus. Elas vivem longe daquilo que é agradável ao Senhor. Por isso a mente delas está obscurecida de entendimento. Elas não querem agradar ao Senhor, elas vivem da maneira como bem lhe apraz. O próprio texto continua dizendo que eles se tornaram insensíveis. O que é essa sensibilidade que eles não têm ou que eles perdem? O texto mostra para nós que é uma sensibilidade moral. Eles não se preocupam com a vida moral, o padrão que é agradável a Deus, para quem está no mundo pouco importa. Então você vê o texto dizendo que eles se entregam à dissolução, ou seja, eles fazem aquilo que eles bem entendem. E nós conhecemos, né, por aí muitos exemplos de notícias, até de amigos, familiares, vizinhos, de pessoas que estão vivendo aí dissolutamente. Não se preocupam com uma vida agradável a Deus, porque eles não creem. Ou porque eles rejeitaram, né? Talvez nunca ouviram ou rejeitaram a palavra do Senhor. Então, muitos exemplos nós poderíamos citar aqui, né? Você olha para o mundo, você encontra pessoas que estão viciadas, né? Você vê muitas pessoas assim, preenchendo
as suas vidas em diversas coisas. Alguns são mentirosos, né? Vivem recheadas, né? A sua vida é recheada de mentiras. Tudo que eles fazem, trazem uma mentira junto. Outros, eles caminham pela imoralidade sexual nas diversas vertentes que você poderia então olhar. Outros são ladrões, outros são assassinos, matam para conseguir alguma coisa, matam para conseguir poder, dinheiro. Outros são corruptos. Então você vê o mundo e você começa a observar quantas coisas que eles fazem, mas é uma linha muito genérica, né? Você dizer, não, eles são viciados. Mas no que eles são viciados? Poderíamos nos aprofundar um pouco mais, né? Você vai encontrar pessoas viciadas em bebida, né? Muito fácil você encontrar por aí exemplos, viciados em drogas, viciados em jogos de azar. Quando você entra na linha da imoralidade sexual, você vê muitos no mundo optando pelo adultério de uma forma muito tranquila, vivem então traindo o marido, traindo a esposa, como se isso não tivesse qualquer tipo de problema. Você vê eles se afundando na prostituição, e aqui a gente às vezes, né, fala a palavra prostituição e vem à mente apenas uma situação, mas a prostituição você encontra nos jovens, né? Que estão aí desfrutando de uma vida sexual fora do casamento, né? Você pode chamar de fornicação, prostituição, a palavra traz isso como imoralidade sexual. São pecados que o mundo está fazendo sem qualquer tipo de sensibilidade moral. Fazem sem se cobrar, sem se culpar, incentivam os outros a fazer, né? Você vê aí famílias onde os pais incentivam os filhos. Não, tem que ir mesmo, tem que desfrutar da sua vida sexual, tem que aproveitar a vida, né? Essa é a frase que a gente ouve muito por aí dos pais que não creem em Deus, né? Que vivem então de forma dissoluta. Você vê vários exemplos da vida dos ímpios, né? Vamos pegar a área das mentiras aí, como eu mencionei. Onde é que você encontra mentiras que parecem comuns, né? A pessoa vai falar com a esposa, ele diz o quê? Estou indo trabalhar. O que ele vai fazer, na verdade? Vai beber com os amigos. É comum isso no mundo. Usar a mentira para poder dar uma disfarçada na rotina, para poder fazer o que ele bem quer. Para eles é correto. Ah, vamos mentir. Mentira para os filhos, né? Mentirinhas aqui, mentirinhas ali. Vai se construindo então um caráter baseado em mentiras, né? Outros aí você pode então para muitos lugares, né? Palavrões, né? Você pode aprender aí com as crianças quantos palavrões são falados dentro de casa, né? Porque elas aprendem, elas repetem, né? Os pais estão ensinando. O mundo ensina, acha que é bonito, acha que dá autoridade. E aqui eu tentei aprofundar um pouco mais naquela lista genérica, né, de coisas. São muitos os problemas, são muitos os pecados, né, que poderíamos listar aqui. Isso é muito visível, né? Você pode sair da porta da igreja, pode conversar com tantas pessoas, você vai encontrar esse tipo de atitude. Mas o que eu gostaria de pensar com os irmãos é que existe um problema maior em tudo isso. E qual é o problema maior quando nós pensamos nessa lista de pecados? É que ela não está só nos lares dos ímpios. Não é verdade? Ela está também presente nos lares dos discípulos. E é por isso que o apóstolo Paulo, então, ele vem trazer essa orientação para a igreja, para que a igreja saiba se relacionar com o mundo, que vive de forma dissoluta, mas não se preocupa com a vontade de Deus. A igreja é diferente. A igreja ela é chamada pelo Senhor para não se igualar ao mundo. Ela tem que ser sal, ela tem que ser luz. O mundo já está em trevas. O discípulo chega no local para iluminar com a luz de Cristo, que emana então em sua
vida. Então vocês começam a observar aqui os versículos, e você vê então Paulo mudando agora. Já que vocês sabem como é que os gentios vivem, ele diz então, não andem mais como os gentios andam. E aí ele vem trazer a base para isso, logo no versículo de número 20 e 21. Alguém pode ler para nós de novo, por favor? Versículos 20 e 21. Efésios 4, 20 e 21. Então vejam só, Paulo está usando aqui uma base, a verdade sobre Cristo, a verdade do Evangelho, aquilo que eles aprenderam para se tornar discípulos. Ele está dizendo, se vocês ouviram, se vocês aprenderam e foram instruídos na verdade, essa vida igual a dos ímpios não é aquela que Cristo ensinou. Ele diz então no versículo 20, não foi assim que vocês aprenderam de Jesus. A vida no reino, a vida do discípulo, ela não pode se igualar à vida do mundo, à vida dos ímpios. A maneira então como eles estão se comportando. Aquilo que nós fazíamos antes, quando não tínhamos fé, quando não acreditávamos em Cristo, Paulo vem dizer então, agora no versículo 22, deve ser deixado para trás. Despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. É uma vida antiga, que nós que temos fé, tínhamos. Ela tem que ficar para trás. Ela tem que ficar para trás para dar lugar a uma nova vida. E aqui eu trago de novo a expressão que o apóstolo Paulo já nos mostrou no capítulo 2, no versículo de número 15, onde ele disse o seguinte: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ele traz então essa ideia dessa nova humanidade em Cristo Jesus, a qual em alguns momentos ele vai chamar de igreja, em outros momentos, em outras cartas, ele vai chamar de discípulos, os servos de Cristo. Há uma nova humanidade. Então, se existia uma forma de viver, agora em Cristo há uma nova forma. Há uma nova vida, novas maneiras então de se comportar. Então nós vemos o apóstolo Paulo dizer, deixem para trás a maneira como vocês viviam antes, a qual ele está chamando de velho homem, como se você pensasse numa roupa que é velha para você, mas que é confortável, né? Que não é aquela que ainda está se ajustando ao seu corpo, né? Ou aquele sapato que está se ajustando ao seu pé. Não, ela já é confortável, ela já está do seu jeito, do jeito que você gosta. E ele está falando, pegue esta peça e jogue fora. Isso não pertence mais a essa nova humanidade que você agora tem em Cristo Jesus. E como é que é essa nova humanidade? Como é que ela vive? E aí ele traz isso no versículo de número 24. Alguém pode ler para nós de novo o 24, por favor? Isso. Então vejam só. Ele está dizendo, o Senhor criou esta nova humanidade, né? Este novo homem em Cristo Jesus, a igreja, Deus é quem criou. Então ele estabeleceu o padrão de como essas pessoas devem viver. E o que ele está falando aqui é que conforme Deus criou essa nova humanidade, ela exibe essas características. E ele coloca aqui duas. Ele fala que eles vivem exibindo justiça e retidão. Ou seja, eles demonstram justiça e santidade em todos os momentos. A nova humanidade em Cristo Jesus, ela não é mais como antes. Então, se nós olhamos para o mundo e encontramos pessoas que se assemelham à nossa antiga humanidade, o velho homem, nós devemos então entender que isso não pertence mais a nós. Há uma nova maneira de nós nos comportarmos. Hoje, eu precisei fazer uma postagem no correio. Eu vivi uma situação que eu achei bastante interessante nós pensarmos aqui. Eu estava lá esperando, né, com a minha senha
para fazer uma postagem. Enquanto isso eu vi um outro rapaz que foi chamado à minha frente. Ele foi lá no guichê com a atendente. E ele foi tentar fazer uma postagem naquele momento. E por algum motivo, algum detalhe que eu não estava tão perto para entender, ela não deixou ele postar. E ele tentou insistir para ela naquele momento, para que ele conseguisse postar, e ela insistiu que daquela forma não poderia. E ele começou a se exaltar, ele começou a ficar nervoso naquele momento, e ele começou a falar alto com aquela mulher, começou a ser grosso com aquela mulher. Naquele momento ela estava fazendo o serviço dela, porque havia um padrão para ser seguido, até o momento em que ele levantou a voz e ela não gostou, e ele disse: eu quero que você chame o gerente. Naquele momento, então, a mulher continuou fazendo o serviço dela, o gerente veio, conversou com ele, instruiu ele, levou ele para uma outra atendente, para que aquela atendente continuasse o seu serviço ali, atendendo outras pessoas que estavam na fila. A outra mulher fez lá, preencheu uma ficha que ele precisava preencher para enviar o documento dele, enviou, resolveu, ele foi embora e acabou o problema. É interessante nós olharmos a situação que ele viveu, porque ele precisou chegar na gerência para resolver o problema dele, que parecia até simples, que era só de enviar um documento que ele precisava naquele momento. Quando nós pensamos em atitudes, se pensar em ter uma atitude coerente com o reino de Deus, com aquilo que Jesus Cristo então nos ensinou pela sua palavra, nós precisamos ir direto no funcionário certo que pode resolver os seus problemas. Você tem que ir naquele que vai conseguir te dar a direção. Para muitas pessoas, então, ter uma vida coerente, obedecer a Deus, elas aprendem, o que é o certo e o que é o errado. Às vezes elas estão aí na rotina, começaram a caminhar com Cristo, e elas simplesmente querem que o corpo faça. E faz. Por horas faz, por horas não faz. E oscilam muito naquela situação, naquela área que elas são mais frágeis. Por quê? Porque elas estão falando ainda com o funcionário. Elas não foram ainda para o gerente para resolver o problema delas. Se nós fôssemos olhar então o corpo nosso como o funcionário que está realizando as tarefas, quem seria o gerente? Quem é que gerencia as suas ações para que o problema possa resolver de uma vez por todas? E quem nos responde isso é o próprio texto. A palavra do Senhor, ela vem nos mostrar que não é o corpo que gerencia as ações, mas é a mente. O texto no versículo 17, nós vemos Paulo então trazer essa orientação aos Efésios quanto à mente dos gentios em primeiro lugar. Ele vem lembrar: isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então veja, ele está levando nós a olharmos para como que a mente dos gentios funciona, obscurecida por causa da dureza do coração, porque eles não creem na verdade, eles estão alheios à vida de Deus. A mente deles não consegue dar ordem para o corpo deles, porque eles não estão em Cristo. Com aquele que está numa nova vida, a mente já é diferente. E o texto no versículo de número 23, ele vem dizer exatamente isso para nós. Veja que o 23 está entre o despojar e o renovar. Despojem-se do velho homem e renovem-se com o novo homem. Como nós fazemos isso? Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O apóstolo Paulo está mostrando então, nesse momento, que para que você possa ter uma vida coerente, para que você possa agradar a Deus, para você não se moldar ao mundo, para você não ser igual, para que a igreja não seja igual ao mundo, para que ela seja sal e seja luz, ela precisa então renovar a sua mente. Essa orientação você já ouviu o apóstolo Paulo trazer na carta aos Romanos. Romanos capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com este século, mas procurem a renovação da mente de vocês.
Porque é na mente que nós vamos ter então a direção para todo o corpo. Você vai falar alguma coisa. Se você cresceu em um ambiente onde palavras torpes, o palavrão era comum, para você parar isso, você precisa que a sua mente entenda que isso não deve ser mais parte do seu vocabulário. Como é que você faz isso? Transformando a sua mente. Você tem que renovar aquilo que está na sua mente. Porque você já viveu, cresceu e entendeu que aquilo era o certo e agora não é mais. É pelo conhecimento, então, que você vai mudar. Se você é uma pessoa que tem o costume de mentir, né? Às vezes você cresceu num ambiente que você foi direcionado com a mentira e você entendeu que a mentira era o caminho mais fácil, que era o caminho melhor para você resolver os seus problemas. Você chega a Cristo Jesus e entende que isso não é mais possível, você tem que abandonar. E aí, por vezes, você larga, por vezes você volta. Como é que você, então, resolve o problema de uma vez por todas? Mudando a mente. É indo até a gerência. É resolvendo o seu problema na raiz, né? A mente vai direcionar o seu corpo para as ações. Quanto mais você fortalece a sua mente, mais você vai estar preparado para dizer não àquilo que você está sendo tentado. Quanto menos nós preparamos a nossa mente, menos força nós temos para dizer não ao pecado. Porque nós precisamos lembrar que todo discípulo, mesmo com a sua fé em Cristo Jesus, continua sendo pecador. A diferença que nós temos do mundo é que a graça nos alcançou e nós agora, pela fé em Cristo, temos o Espírito que habita em nós e direciona as nossas vidas, nos ensina, nos exorta, nos dá força, nos dá intrepidez para obedecer. O discípulo de Cristo ali tem liberdade para obedecer a Deus. Ele não é mais escravo dos pecados, como o mundo é, mas ele é livre para servir ao Senhor. Então nós precisamos mudar a nossa condição, mudar a mente, para que o Senhor então seja honrado nas nossas vidas. Para que a igreja não seja mais vista como aquela que está se moldando ao mundo. Como muitos discípulos que nós conhecemos por aí, que você olha para eles e você olha para o mundo e você não vê diferença mais. Por quê? Porque eles deixaram de fortalecer a mente. E como é que fortalece a mente? É pela palavra de Deus. É meditando nas Escrituras. É aqui que tem o conteúdo para você mudar a sua mente. É o meio pelo qual o Senhor vai agir com o seu Espírito. É assim que Deus vai então direcionar, mostrar que isto é pecado e isto não é. É pela palavra de Deus. Quanto mais nós nos alimentarmos da palavra de Deus, mais nós nos fortalecemos. Nós cantamos isso para as crianças, né? Leia a Bíblia, faça a oração, você vai crescer. Você vai se fortalecer espiritualmente. Mas nós muitas vezes sabemos ensinar, mas não sabemos aplicar para nós. E aí nós vemos a igreja enfraquecendo. E aí enfraquecendo na luta que todos nós temos, que é contra o pecado. Irmãos, nós vemos então que é possível ao discípulo de Cristo vencer as suas lutas. Tentação todos nós temos. Eu e vocês temos áreas nas nossas vidas nas quais nós somos mais frágeis, mais imaturos. E nós precisamos então crescer, amadurecer para vencer. Isso só pode acontecer através da palavra de Deus. Se sabemos que temos essas áreas, precisamos buscar a orientação de Deus, leitura da palavra, oração, para o fortalecimento chegar. Nós conseguimos então vencer cada vez mais estes desejos, essas tentações que vêm então e batem a nossa porta constantemente. A vantagem que nós temos é a fé em Cristo Jesus. Você vai trazer uma orientação dessa para um não crente, você pode encontrar qualquer pessoa que está viciada em drogas,
Você conversa com ela, ela fala assim: essa vida não era para ser assim. Ela vai dizer que ela está triste quando ela está lúcida, né? Ela vai falar que ela gostaria de ser feliz, ela gostaria de ter a sua família perto de novo, ela gostaria de ter um lar, porque muitas vezes ela perde tudo, e você fala para ela: então basta você largar o vício. Ela consegue? Sozinha ela não consegue. Ela precisa de fé para conseguir isso, para alcançar. Da mesma forma, somos nós. Os nossos vícios, ou os nossos ídolos, nós só vencemos com a fé. Graças a Deus que nós temos fé. Graças a Deus que o Senhor nos alcançou com a sua graça, nos dando vida, para nós podermos ser livres, para obedecer então ao nosso Senhor. Nós temos liberdade, nós sabemos como lutar, e ainda mais, sabemos que a vitória em Cristo Jesus, ela já está garantida. O que nós precisamos fazer? Adquirir conhecimento, buscar mais da palavra de Deus, fortalecer a mente, para vencer cada vez mais a luta contra o pecado. Que Deus nos abençoe para que essa nova vida, ela seja visível às pessoas. Para que elas olhem para nós e não digam assim: poxa vida, eles estão frequentando a igreja, eles estão lendo a palavra, eles dizem que são crentes, mas fazem a mesma coisa que eu. Que Deus nos abençoe para que isso não aconteça mais com a igreja. Que o Senhor possa nos dar a graça de sermos luz nas trevas, sermos sal em meio à vida de tantas pessoas que não têm mais sabor, porque elas não têm esperança, porque elas não têm a vida que o Senhor apenas pode nos dar. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse texto, ou falar algo sobre o estudo, né? Ou tirar alguma dúvida para nós encerrarmos esta noite?